Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. Eu vou dar continuidade na leitura da primeira carta do apóstolo João, finalizando hoje os últimos 14 versículos do capítulo 3. Nós temos um novo subtítulo, Love Each Other, que traduzido é Nós temos que amar uns aos outros, e em português, amem uns aos outros. Primeiro em inglês, depois em português. First letter of the Apostle John, chapter 3, verses 11 to 24. This is the teaching you have heard from the beginning. We must love each other. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and killed his brother. And why did he kill him? Because the things Cain did were evil, and the things his brother did were good. Brothers and sisters, do not be surprised when the people of the world hate you. We know we have left death and have come into life because we love each other. Whoever does not love is still dead. Everyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderers have eternal life in them. This is how we know what real life is. Jesus gave his life for us, so we should give our lives for our brothers and sisters. Suppose someone has enough to live and sees a brother or sister in need, but does not help. Then God's love is not living in that person. My children, we should love people not only with words and talk, but by our actions and true caring. This is the way we know that we belong to the way of truth. When our hearts makes us feel guilty, we can still have peace before God. God is greater than our hearts, and he knows everything. My dear friends, if our hearts do not make us feel guilty, we can come without fear into God's presence. And God gives us what we ask for because we obey God's commands and do what pleases him. This is what God commands, that we believe in his Son, Jesus Christ, and that we love each other just as he commanded. The people who obey God's commands live in God, and God lives in them. We know that God lives in us because of the Spirit God gave us. Agora em português. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tem o suficiente e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos irmãos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso: 2 pontos, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco.
Amém e graças a Deus. São 14 versículos que, se fosse para ser esmiuçado, daríamos para nós falar tanto, né? Daríamos para nós compararmos esse tempo aqui em que o apóstolo João falou com a igreja primitiva, né? A igreja estabelecida. E de lá para cá, né? Tanto tempo se passou, né? Tantas fases, por tantas coisas, a humanidade, a história da humanidade, né? Passou, né? Mas ele inicia aqui, nesse texto de hoje, né? É o título, né? É o título. Temos que amar. Não é uma opção, né? E no português está no imperativo. Amem. Tá como se fosse uma ordem, né? Então é a mesma mensagem que desde o princípio, né? Desde o princípio, quer dizer, desde que houve aquela queda, desde o Jardim do Éden, quando decidiram desobedecer a Deus, a semente do inimigo de Deus, o DNA do inimigo de Deus implantado na humanidade que Deus criou. Por quê? Porque o inimigo de Deus percebeu que ele foi expulso, ele não iria mais conseguir afrontar a Deus diretamente. Então ele falou, agora então eu vou lá e vou estragar com a humanidade que ele criou, e assim ele fez, né? Então nesse DNA recebido aqui, o pior problema que trouxe a humanidade, que já se revelou tão no começo aqui, né? Ele fala sobre o Caim. Aqui no versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Aí a gente pode perguntar para nós, como pode, né? Nascidos de um mesmo ventre, um pertencia ao maligno. Por que será, né? Mas ele continua aqui falando, ó, pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que ele o matou? Ele ainda pergunta que é para puxar pelo raciocínio dos irmãos aqui da igreja primitiva, né? Qual foi o motivo que você acha que o Caim matou o irmão dele? Ele mesmo responde, porque o que o Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Então, aqui nós já vemos o bem e o mal, né? O mal mesclado no DNA da humanidade que Deus criou. Todos nós carregamos este DNA, certo? Nós que clamamos, nós que dizemos que somos salvos em Cristo, que recebemos a salvação, recebemos de volta a vida através de Cristo, né? Então nós temos tudo que nós precisamos para não operarmos, né? Nesse DNA aqui de Caim. A igreja de Cristo, ela tem tudo o que precisa para não operar nesse DNA aqui, né? Nós somos inexcusáveis nos dias de hoje, né? Quem ainda não tem quem ainda não tem como dizer que está inexcusável é aquele que ainda não recebeu a salvação, né? E ainda assim também tem uma consciência, né? Deus deu para a humanidade que ele criou, né? A capacidade de raciocínio. Isso é o que nos diferencia dos animais, e mesmo para as pessoas que ainda não se confessaram, né, ter recebido a salvação em Jesus Cristo, Deus colocou em cada um dos seres humanos a consciência, né? É um juiz que nos avisa quando nós estamos cruzando algum tipo de linha, né? Nos lembrando sempre que Deus é completo, que Cristo já venceu, fez a sua parte, está na sua glória, de lá ninguém o tira, ninguém mais o coloca em uma cruz, certo? E nós estamos na dispensação do doce Espírito de Deus, ou seja, uma situação muito séria, porque nós precisamos nos conscientizar que ele vai falar aqui no último versículo, que eu vou chegar lá ainda. No último versículo ele vai falar aqui, existe uma condição para este Espírito habitar e operar em nós, né? Então aqui no versículo 13 ele fala, meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Então ele aqui avisa, né? Fala, haverão pessoas que vão odiar, usa a palavra ódio. Usa a palavra ódio. Ele não está falando assim só vamos supor, como que eu posso dizer? Uma diferença em pensamentos ou uma discordância. Não. Ele usou aqui a palavra odeiam.
certo? Aí ele diz assim para eles: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Então, o que vai ditar que nós passamos da morte para a vida é quando nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Tudo isso aqui é pesadíssimo, né? É muito pesado. Agora, se nós fôssemos para parar aqui um pouquinho, amar os nossos irmãos. Eu fico aqui pensando para comigo mesma, né? Isso aqui não é para nós amarmos apenas os irmãos que nos amam, né? É tão gostoso você encontrar uma pessoa que vem sorrir para você, te abraça. E quando ela te abraça, você sente sinceridade naquilo, certo? Você sente companheirismo naquilo. Isso é uma bênção, uma coisa de Deus. Você sente que aquela pessoa quer o teu bem. E hoje em dia nós temos pessoas que até de longe elas são assim, né? Eu, no decorrer de todos esses anos, né, que eu já vou completar meus 62 anos agora em novembro, eu fiz vários amigos pelos lugares por onde eu andei, né? Hoje não estou perto de muita gente, mas eu sinto sinceridade em muitas pessoas. É tão bom, né? Mas aqui também entra, aqui nesse amamos os nossos irmãos, também inclui aqui as situações complicadas, né? Inclui aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que dificultam as coisas para nós. Não inclui isso aqui? Inclui, não inclui? Você não concorda comigo? Né? Porque é como eu digo, é uma coisa é tão fácil você falar: puxa, Deus te abençoe, né? Minha irmã, meu irmão, porque você sabe que você sente no teu espírito que ele quer o teu bem. Mas é tão difícil você se comportar dessa forma para com pessoas que parece que são realmente, no nosso linguajar em português, uma pedra no nosso sapato, né? Não é verdade? Então, isso é sério, tudo isso é muito sério. Por quê? Porque quem não ama está ainda morto. É o que ele escreveu aqui, né? Foi o apóstolo João que escreveu, não foi eu. E no 15 ele ainda fala: quem odeia o seu irmão é assassino. Agora, olha isso daqui, olha. Ele está falando em odiar. É uma palavra bem pesada. It's a heavy word, que fala em inglês. O seu irmão. Quer dizer que é irmão, não é nem estranho. Não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa lá do mundo. Uma pessoa que está lá fora, que não aceitou Jesus ainda. Entendeu? Ele está falando para os irmãos. Ele tá se dirigindo aos irmãos e falando em situações entre irmãos e irmãos. Aí ele diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum único assassino tem em si a vida eterna. Ou seja, não vai para Deus não quando morrer. Nós não podemos nos enganar, né? Aqui no 16, sabemos o que é o amor por causa disso. Como que nós podemos saber o que é o amor? Por causa de Cristo. 2 pontos, né? Cristo deu a sua vida por nós. Então, ele deu prova de seu amor. Ele deu prova de seu amor. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas aqui acho que eu estou lendo em português, tenho consciência disso, mas dá a impressão que eu li em russo, ou mandarim, ou grego, né? Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meu Deus! Meu Deus, olha, eu acho que eu li realmente em chinês aqui agora, sabe? No 17, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Tá, então se a gente for querer destrinchar isso aqui só um pouquinho, dar uma esmiuçadinha nisso aqui. Uma mãe, por exemplo, né? Ela tem aí 2, 3 ou 4 filhos, igual a minha mãe teve 4 filhos, né? Será que se a minha mãe ficasse o dia inteiro falando: eu amo tanto vocês, minhas filhinhas, meu filhinho, mas não cuidasse da nossa roupa, não servisse os alimentos na mesa nos horários corretos, não nos preparasse para ir para a escola,
Que tipo de amor que seria esse que ela estava falando que ela amava nós, né? Então, eu apenas estou só dando um cenário que é para facilitar a nós aqui na nossa compreensão, certo? Ou então também nós, como filhos, né, perante os nossos pais, aqueles que tiveram a bênção de Deus prolongar a vida dos pais, que eles viveram até ficar idosos, como que você pode, ou você pode dizer para a tua mãe ou para o teu pai que você amava eles, se você não prestou nenhum cuidado decente para eles na velhice, né? Então tem tudo isso que é para nós pensarmos. Todas essas coisas são, a palavra do Senhor ficou para que nós pudéssemos usá-la como um manual, da mesma forma como quando uma pessoa que compra um carro zero precisa do manual para aprender a usar aquele automóvel. Senão ela não vai ter condições de usar aquele automóvel. Assim é a palavra de Deus para nós, na nossa caminhada cristã. Porque ao receber a vida de Cristo em nós, automaticamente aquele DNA do inimigo de Deus fica inoperante. Ele não pode mais continuar operando em nós, né? Mas a condição para que nós possamos desenvolver isso e permanecer nisso é a constante obediência ao que está escrito neste manual. Se nós abandonarmos este manual e não o obedecermos, nós iremos incorrer no perigo de não desenvolver aquilo que nós precisamos desenvolver. Não é uma coisa que acontece no instantâneo. Certo? Pregações onde dizem, você aceitou justo, está salvo, salvo para sempre. Não é. A palavra do Senhor nos diz, desenvolvei a vossa salvação. Isso é um processo diário. É um processo diário, né? Então aqui, ele abordou isso de uma maneira muito séria, né? Eu vejo que, por mim mesmo, eu consigo enxergar isso daqui, que é quase que, chega a ser uma coisa tão distante, né? Dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos para o 17. Se alguém tem o suficiente. No inglês, a tradução fala has enough. Tem o suficiente. Em português está se alguém é rico. Eu prefiro ir com a tradução do inglês, ter o suficiente. Porque existe aí uma diferenciação em como se julgar alguém rico ou ter o suficiente, né? Então, no inglês fala, se alguém tem o suficiente, vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras, de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, foi esse o exemplo que eu dei, né? De uma mãe que prova o seu amor pelos filhos, cuidando deles, né? Não os jogando nas mãos de estranhos para cuidar deles, né? Olha, eu tenho que falar, porque eu sou uma pessoa observadora e eu vejo quão desastroso é na vida psicológica de uma criança ser posta na mão de outros para que outros cuidem dela. Muitos problemas psicológicos advêm disso e não adianta querer atalho, querer cortar caminho. Existe um preço para tudo que nós fazemos nesta vida. Certo? Os maiores tipos de desequilíbrios que um ser humano pode passar psicologicamente foi pela ausência da mãe e do pai na sua infância, naqueles primeiros 6 anos que são cruciais para a saúde emocional da vida de um ser humano, né? Então, quem se casa, a mulher que se casa, ela precisa compreender que ela tomou esse passo de se casar porque ela irá constituir família, certo? E se ela irá constituir família, ela vai ter que aprender que ela terá que se doar em favor, né, do seu marido e dos seus filhos. E da mesma sorte também o marido, né? É uma coisa que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição dentro de tudo isso, né? Então, herdamos de Deus uma determinada herdamos, aliás, da nossa desobediência, né? Daquela desobediência lá no jardim, nós herdamos uma complexidade muito grande, né?
são do tipo assim, todas as áreas da nossa vida tendem a ser envolvidas por uma cegueira, né? A gente é quase que mais fácil, né? Vamos dizer assim, mais fácil que nós venhamos a não querer prestar atenção em muitas coisas, né? Porque daí não exige muito esforço de nós, né? Tem um ditado popular que se diz que para baixo todo santo ajuda, mas para cima é que a coisa muda, né? E isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. A nossa inclinação é sempre a nós não nos preocuparmos com quase nada, né? E vamos indo, né? Mas é que o apóstolo João estava se dirigindo aos irmãos. Aos irmãos. Por quê? Porque haviam problemas entre eles. Então ele falou assim, se alguém de vocês tem o suficiente, mas está vendo o teu irmão passar necessidade e fecha o seu coração, como ele pode dizer que ele ama Deus? Então isso é uma hipocrisia, né? A mesma hipocrisia que houve naqueles fariseus que colocaram Cristo na cruz, né? Daí no 18, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações, né? Então isso abrange todas as atividades de um dia. Por isso que eu digo que nós precisamos fazer as reuniões com nós mesmos, né? A autoanálises. O que é que eu estou fazendo de bom hoje por aquele que está debaixo do meu teto comigo, né? Então nós temos que fazer isso, porque será pedido conta. Melhor seria, então, apesar de que também haveria condenação da mesma forma, né? Às vezes eu fico pensando sozinho e tiro as minhas próprias conclusões. Eu chego, que nem eu ia falar isso aqui agora, né? Melhor seria então que a pessoa nunca tivesse nem dito que ela pertence a Jesus, né? Porque talvez não seria tanto requerido dela, né? Mas se uma vez nós dissemos, né, que nós pertencemos a Jesus, então nós temos que agir como tal, né? Temos que agir como tal. Então no 19 ele fala, é assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus. Olha que coisa linda isso aqui, pertencemos à verdade de Deus. Nós temos que pertencer à verdade de Deus. E que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Nós temos que ter essa segurança, né? Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior ainda do que o nosso coração. No caso, coração ou mente, né? Nós podemos trocar a palavra coração por mente aqui, né? E conhece tudo. Então, quer dizer, à medida que o nosso coração nos condenou, essa condenação ainda fica muito maior. Por quê? Porque Deus é maior ainda, né, do que a nossa mente, do que nós, e ele vê ainda mais do que aquilo que a gente acha que o nosso coração nos condenou, né, por causa daquilo. No 21, portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não, aqui já é um outro cenário, né? Se ele condena, nós temos que entender que Deus viu mais ainda do que os motivos pelos quais nós achamos que o nosso coração nos condenou. Mas aí, no 21 ele fala, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Então ele entendia que era necessário que os irmãos, que ele junto, né? Por isso que ele coloca ele junto, né? Nós, ele sempre fala nós. Isso aqui traduz-se, o apóstolo João é verdadeiramente um genuíno, né? Genuíno servo do Senhor, porque ele se incluía em tudo que ele estava se dirigindo aos irmãos, né? Ele não dizia vocês, isso, vocês, aquilo, ele dizia nós, né? Então, se o coração não nos condena, temos coragem. Estamos ali naquela certeza, né? No 22, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Isso aqui é quase que até uma condicional. É uma condicional, né? Vai receber tudo o que se pede a Deus se estiver em obediência aos mandamentos. Quer dizer que existem mandamentos a serem obedecidos, não são sugestões. E temos que fazer, ainda em cima da obediência a esses mandamentos, temos que fazer o que agrada a ele. O que agrada a ele. O que nós temos que relembrar aqui? Que eu já falei em outros áudios, eu vou falar de novo. O nosso Deus não precisa de nada, ele é completo. Ele sempre foi, ele é e será para sempre adorado,
Existem muitos anjos em seu trono, dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo. E nada vai mudar isso. E Cristo cumpriu com a sua missão. Ele é Senhor. Ele é Senhor de toda esta terra. Ele é o Filho de Deus que cumpriu a sua missão. E o doce Espírito Santo, que nós estamos na dispensação dele agora, o que nos ajuda contra esse DNA do diabo que está em nós é a presença do Espírito Santo. Mas nós só vamos ter essa presença, é uma condicional. É uma condicional se nós andarmos em obediência aos mandamentos deste manual. Sem obediência, ele não vem morar em nós. Ele não mora em coração desobediente. Sem nós fazermos o que agrada a Deus, o Espírito Santo fica do lado de fora. E não adianta nós queremos forçar a barra. Nada é produzido de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Certo? Então eles são completos e nada vai mudar isso. O mal é o mal. Caim era mal, Abel era bom. Certo? Duas sementes, existem duas sementes. Quem é mal, quem é bom é bom. O bem vai vencer. Nós já sabemos qual que é o final da história. O bem vai vencer. Mas a maior luta do inimigo de Deus, que o afronta constantemente, o afrontava, né? Ele não entra na presença de Deus. Ele não entra, mas agora o alvo dele é arrastar para o inferno junto com ele a maior parte que ele conseguir da humanidade que Deus criou, sabe? Para quando chegar lá no final, se o inferno estiver lotado, abarrotado, ele vai virar para Deus e vai falar: tá vendo? Eles gostaram mais de mim do que do Senhor. Entende como é que é? É isso, é a afronta do inimigo de Deus para com ele, que já não atinge a Deus, porque Deus o expulsou de sua presença. Mas ele ainda quer afrontar, por isso que ele age. Por isso que o mal ainda age tanto. Abre a tua televisão. Veja aquelas notícias que o homem pegou a mulher, que nem é esposa mais, porque hoje em dia nem se casam, né? Não toma o tempo nem para se casar mais, né? Vai lá, o homem cata a faca e dá não sei quantas facadas na mulher, mata lá, sabe? E mães matando crianças, sabe? Se isso não é obra do diabo, então o que é? Se isso não é DNA do diabo, então o que é? Uma nação que tem o nome de Israel. Ai, que nome lindo esse nome Israel, né? Meu Deus, que nome maravilhoso. Vamos se ajoelhar diante desse nome, né? Israel. Mas está matando gente. 40 mil pessoas, só os que estão contados, fora o que ainda está debaixo dos escombros. A ajuda humanitária não pode entrar naquele lugar, porque o exército israelense, juntamente com o exército americano, não permite. As criancinhas viraram caveiras. Existem vídeos, procure no YouTube os vídeos. Tem mães que fizeram vídeos dos bebezinhos antes da guerra, gordinho, com as perninhas gordinho, o pezinho gordinho andando, dando risada, brincando. E agora elas tiram a foto da criança que está uma caveira em cima de uma cama. E nós vamos o quê? Adorar este nome de Israel? É isso que você vai fazer, minha irmã, meu irmão, que já recebeu a Jesus Cristo como teu Salvador? É isso que você vai fazer e você ainda acha que Deus vai passar a mão na sua cabecinha e vai dizer: você está fazendo bem, tem que adorar esse nome de Israel, sim. O que é isso? Onde foi parar o nosso raciocínio? Onde foi parar a tua capacidade de raciocínio? Aqui eu não li aqui que Cristo deu a sua vida por nós. E como é que nós podemos aprovar genocídio no dia de hoje e achar que estamos fazendo o que é certo? Será que o inimigo realmente conseguiu nos cegar a esse ponto? Você acredita que o diabo conseguiu te cegar a esse ponto? Olha, então realmente eu devo dizer que não tem jeito mesmo não, sabe? Se você ainda insiste em ficar desta forma, vai ser com as devidas consequências, né? Porque em todos os meus áudios que eu tenho postado, que Deus tem me dado a graça de eu postar, eu tenho batido nessa tecla. Você jamais poderá chegar diante de Deus e dizer que você não foi avisado, certo? E outras pessoas ainda irão falar a respeito disso, né? Então no 23,
ele fala, e o que ele manda é isso, é um mandamento, não é uma sugestão. Que creiamos no seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Isso aqui são pouquíssimas palavras, mas são palavras muito sérias. No 24, quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus. Se eu estou em obediência, ou pelo menos se eu estou dando tudo de mim para fazer isso, eu estou unido com Deus. E Deus vive unido comigo. Então quem faz isso está unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Então, o que vai ditar que Deus vive unido conosco é a presença do doce Espírito Santo de Deus. É a presença dele. Nos lembrando sempre que ele não vai habitar dentro de um coração que faz o quê? O que Caim fez, o que é mal. Inveja, homicídio, porfia, ganância, avareza, desobediência, certo? Não se engane, o Espírito doce de Deus não habita em um coração que faz o que é mal. Ele só vai habitar num coração igual o de Abel, que é num coração de quem faz o bem. Então, é necessário nós retornarmos para a palavra de Deus como ela é, sabe? De novo, eu tenho que mencionar que muitas igrejas, não são todas, quem é sabe que é, quem não é sabe que não é. Elas tentaram alargar este caminho que Cristo disse que é estreito, né? Requer sinceridade, requer disposição da nossa parte para esta guerra. Eu não sei se você entende assim, ou se você já perdeu esse entendimento e essa compreensão. Logo que eu me converti, as mensagens elas eram tão assim centradas neste manual, nessa guia, nessa bússola que Deus nos deixou para nos dar direção, e era mencionado que nós somos soldados de Cristo. O que é que um soldado faz? Responda para você mesmo. Um soldado fica deitado com a arma do lado dele, assim, tirando um cochilo, tomando um refresco, assim, é isso? Isto é uma batalha. É uma batalha onde nós temos a necessidade de negarmos este DNA do inimigo de Deus que foi mesclado em nós. É uma batalha constante. Por exemplo, em um único dia você vai ter vários impasses naquele dia, da hora que você saiu da cama até a noite. Você precisa sair da tua cama pensando, puxa, Deus, eu sei, eu vou ter que passar por coisas durante esse dia. O Senhor me ajuda? O Senhor me dá a tua ajuda porque eu quero te obedecer. Eu quero estar enquadrada aqui, ó, no grupo do Abel. Eu não quero pertencer no grupo do Caim. Eu não quero fazer o que é mal, eu quero fazer o que é bom. Eu quero te obedecer. Eu preciso chegar lá. Eu preciso receber a vida eterna. Aqui o apóstolo João falou. Quem odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Não adianta nós querer botar flor nisso. Passar mel nisso daqui. É a mais pura verdade. Ainda que as pessoas sejam difíceis. Porque todos nós, no DNA do inimigo de Deus, todos nós somos difíceis. Não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Entende o que eu estou falando? Nós precisamos receber de Deus a revelação. Esta palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva, ela não é só uma teoria. Que eu só leio, vou lendo, ponto final e acabou. Não! Ela é viva. E ela é mais penetrante do que espada alguma. Não existe espada que penetre mais do que esta aqui, que é a palavra do Senhor. Ela corta quem lê, que no caso aqui estou sendo eu que estou lendo, certo? Não existe honra, não existe glória nenhuma em mim estar fazendo estas leituras. A única coisa que acontece é que se torna tudo mais sério para mim mesma. Porque como sou eu que estou lendo, vai cortar primeiro aqui, certo? Eu me lembro sempre que Deus usou mula
Mula, então esse negócio de pastores subirem em púlpitos da igreja e um ficar ali massageando o ego do outro. Este aqui fez tanto assim, e o outro lá fez tanto lá, abriu tantos ministérios acolá, e ficar ali um massageando o ego do outro, isso tudo é carnalidade. É DNA do diabo, que também quis ser maior do que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Certo? Então eu não tomo glória nenhuma por eu estar lendo isso daqui. Antes, a seriedade para com a minha pessoa é muito maior. É só isso que eu tenho para dizer. Então, assim, olha, que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe? Lembre-se sempre que Deus só irá viver, que nós devemos, nos lembremos sempre que Deus só viverá unido conosco por causa do Espírito que Ele nos deu. Se o Espírito de Deus estiver em nós, Ele está conosco. Mas se nós estivermos aqui como Caim, fazendo o que é mal, o Espírito de Deus não habita aí, não tem jeito. Não adianta. Você pode até falar. Falar é uma coisa interessante, gente. Olha, outro dia eu estava aqui em casa, porque às vezes eu fico ali pondo minha roupa na máquina para lavar, eu vou lavar minha louça, eu vou pro fogão fazer minha comida, eu fico pensando, constantemente diante de Deus, eu fico pensando essa questão do falar, né? Hoje em dia tem o YouTube, é como eu ouvi um pastor falar uma vez, falando, poxa, as pessoas hoje em dia agora descobriram que tem boca, né? Então, é uma crítica que ele fez, né, com relação à questão de áudios ou vídeos no YouTube, né, que no YouTube hoje qualquer pessoa pode fazer, né, um vídeo ou um áudio, né, da mesma forma que eu estou fazendo. Descobriram que tem boca e agora estão falando. Verdade, eu concordo com ele, porque tem muitas coisas que não fazem o mínimo sentido que as pessoas estão jogando no YouTube, né. Mas eu tenho certeza que eu estou lendo a santa palavra de Deus, né. E que, pelo menos para a minha vida, eu espero, na misericórdia de Deus, que ela vai produzir, né? Ela vai produzir. E espero também na tua. Que ela venha produzir na tua vida, né? Então, nós precisamos entender o seguinte. Que falar até um papagaio ele é capaz de imitar um ser humano e começar a falar. Abre aí no YouTube também alguns vídeos. Tem tantos papagaios que, inclusive, cantam. Eu vi um vídeo no YouTube em que o homem toca na guitarra uma nota lá e o papagaio canta na nota. Ele consegue cantar no tom certinho. Entendeu? Então, nós temos que entender isso. Vamos falar. Mas vamos falar a palavra de Deus. Mas vamos falar ela e obedecer. Né? Porque senão não vai produzir nada, né? Não irá produzir nada. Então, que o Senhor, assim, tenha misericórdia de todos nós, de cada um de nós, né? Que não seja necessário, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos a perecer, né? Em não obedecer. Perecer em não obedecer, que nós não venhamos incorrer no risco de não termos a presença do Espírito Santo em nós, né? Nós temos que manter essa casa limpa, né? Quando eu me converti, muitos pastores, eles faziam a comparação e a analogia que a nossa vida é uma casa, né? E quando lemos em Mateus a questão do endemoniado gadareno, né? Coitado daquela pessoa, né? Ele não tinha um demônio ou 7 demônios, mas ele tinha legiões. Então, nós precisamos manter essa casa limpa para que o doce Espírito de Deus possa viver nela. Porque se nós começarmos a produzir o que Caim produziu aqui, não vai ser o Espírito Santo que irá morar em nós, né? Então, é sério, né? Eu sinto esta seriedade. Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua, e eu estarei dando continuidade com as leituras.